podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Paulo Riga. Essa semana não foi nada fácil para os gigantes da tecnologia. Os CEOs de Apple, Google, Amazon e Facebook foram chamados para depor em uma audiência de mais de 5 horas no Congresso americano. Eles tiveram que responder algumas perguntas sobre práticas anticompetitivas e o uso de dados de parceiros para benefício próprio. No segundo bloco, a gente comenta o plano da Claro para oferecer TV por assinatura pela internet, uma informação exclusiva do nosso Lucas Braga, aqui do Tecnoblog, e também falamos sobre um golpe que está rolando no Uber Eats, também informação exclusiva do nosso Paulo Riga. Então aguenta aí que a gente começa depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 7 minutos e 35 segundos. Vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem aí? A primeira é do Franklin Souza, ele é de Salvador, Bahia, e mandou um e-mail para tecnocast@tecnoblog.net dizendo o seguinte: Olá pessoal do Tecnoblog, sigo vocês desde 2011 e sou um grande fã desse trabalho bem feito. Valeu. Tem algumas semanas que escutei o Tecnocast 147 e no domingo, dia 26 de julho, tive uma reação alérgica. E fiquei chateado por estar assim e por ter que sair de casa em pleno domingo. E aí me lembrei do Tecnocast e pensei, seria tão bom usar telemedicina agora? Então, fui pesquisar no meu plano se tinha essa possibilidade e pra minha surpresa, tinha e bastava apenas baixar o aplicativo deles. Olha! Aí conta toda a história dele aqui, toda a experiência dele. Pois então fiz isso, e depois de 20 minutos numa fila de espera, onde eu comecei na posição 31, fui para um atendimento por videochamada no Google Meet, e uma enfermeira muito gente boa me atendeu na triagem, e após fazer esse primeiro contato, me disse que eu poderia permanecer na videochamada, que o médico iria entrar em contato. Deixei o celular lá na sala do Meet e fui tocar violão. Depois de 30 minutos, o médico entra em cena. Tive minha consulta com muita qualidade, na minha opinião, onde o mesmo examinou visualmente meu quadro e me explicou diversos pontos que eu tinha dúvida, além de explicar o porquê de alguns antialérgicos darem sono e outros não. Olha aí. Aí ele coloca uma observação aqui, lembrando que o Tecnocast não é um consultório médico, tá? Procurem o seu médico. Ele diz o seguinte: conteúdo extra. Quando a alergia te dá coceira, é melhor usar antialérgico que te dá sonolência, porque aí não te incomoda tanto devido à dormência no corpo. Então eu optei por um antialérgico que não dava sono, fui à farmácia, resolveu o meu problema. Esse remédio não precisava de receita e eu esqueci de perguntar como seria o procedimento caso precisasse de receita. Imagino que ele iria enviar por e-mail e eu simplesmente iria imprimir ou mostrar na tela do celular. Enfim, só queria trazer esse relato de um usuário comum que usou a telemedicina porque ouviu no Tecnoblog. Legal. E felizmente o plano de saúde tinha essa ferramenta. Senti que foi muito bem atendido e voltarei a usar telemedicina para casos do tipo. Então fica a dica para quem tá ouvindo também, né? Lembra de dar uma olhada aí no plano de saúde, no aplicativo, porque tem muita gente, aliás, notícia grave que eu vi hoje no jornal, muita gente até falecendo porque não vai pro hospital, né? Porque não tá com medo de contrair a Covid e tal. Então a pessoa fica em casa, cara, e não vai pro hospital, né? Então assim, não façam isso, tenta pelo menos ver se tem um aplicativo, se consegue pela telemedicina. Em último caso, né, vai pro hospital, porque saúde é coisa séria. É isso aí, pesquisa pra ver se o seu plano de saúde dá direito a isso, porque, especialmente nessa época de pandemia, mesmo que você não toque violão como Franklin, né, é bom ficar em casa, não ir pro hospital, porque os médicos têm muito mais casos graves também pra atender, então se for uma coisa que não é muito grave, não deixa gravar, primeiro de tudo, né, esse é o ponto. mas ver se dá pra fazer isso à distância, porque pode ser mais eficiente.
Próxima mensagem aqui do Gustavo Antunes, também foi por e-mail, tecnocast@tecnoblog.net. Na verdade ele mandou um e-mail para contato@tecnoblog.net. Não mandem o e-mail para esse endereço, porque talvez a gente não veja, mas eu consegui ver. Então tá aí, tecnocast@tecnoblog.net. O contato tá um caos, assim, então manda pro Tecnocast. Ele diz o seguinte: bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver lendo e ouvindo. Meu nome é Gustavo, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Sobre o último episódio, o Tecnocast 154, em relação a Garmin, assim como o Riga, eu utilizo o meu Garmin para correr e pedalar. Eu saio bem cedo para essas atividades, ele colocou 5h30 da manhã, e na noite anterior... Isso aí, tá certo. Quem corre tem que sair cedo mesmo, é isso aí. 5h30 da manhã. Eu ouço os relatos dos corredores e penso. Na noite anterior, li rapidamente, se não me engano, no grupo do Tecnoblog no Telegram, que os serviços da Garmin apresentavam problemas. Mas, mesmo assim, fiz minha atividade para que ao menos o relógio mantivesse os dados locais. Quando os serviços voltassem, beleza, sincronizava com o meu Strava e ok. Os dias foram passando e eu fui utilizar o meu Galaxy Watch Active 1 para marcar a corrida e imediatamente sincronizar com o Strava. Mas, em termos desportivos, o Garmin não tem igual. Resumindo, para mim faz falta internet numa simples atividade física nos dias de hoje. Mas o Gustavo, ele é corredor Nutella, né? O corredor Nutella, ele precisa do Strava. Se não tiver no Strava, é porque não fez o treino. Mas assim, corredor raiz vai lá e nem leva a droga do relógio, né? E não depende dessas tecnologias que nem a gente. Essa é a Nutella também, então. Eu sou super Nutella. Pô, eu comprei um relógio, cara, que no Brasil, eu vi outro dia, custa R$7.000 essa porra. Caramba. Não, além do dólar absurdo, tem um lucro e uma taxa de importação bem forte aí. Mas assim, realmente eu percebi, agora que os parques reabriram em São Paulo, lógico, com todas as medidas de distanciamento social, é obrigatório usar máscara e tem a Guarda Civil Metropolitana. Tinha algumas pessoas que passaram sem máscara e foram abordadas ali. Então realmente de olho nisso. Tá sendo uma preocupação grande dentro dos parques, né? Até pra não ter aglomeração e tal. Pode ser um foco de contágio ali. Mas eu percebi no dia seguinte, nos dias seguintes, né? Porque esse ataque de ransomware da Garmin prejudicou a empresa por alguns dias aí, que tinha menos bips de quilômetros, né? Que o relógio faz automaticamente. Então eu fiquei com essa impressão de que, putz, as pessoas não vieram porque o relógio não tá funcionando e não tá mandando automaticamente pro Strava. Pelo amor de Deus, gente. Vai fazer atividade física. Bom pra saúde, bom pro cérebro. Com os devidos cuidados, por favor. Com os devidos cuidados. Eu sei que correr de máscara, pedalar de máscara é complicado. Você vai cansar mais rápido, você vai correr mais devagar, você vai pedalar mais devagar, mas siga a lei. Isso aí. Bora pra pauta? Bora lá. Para falar agora sobre essa questão das gigantes de tecnologia, a gente recebe aqui nosso autor Vitor Hugo Silva. Fala, Vitor. Fala, Mobilon. Fala, Riga. E também o Darlan Elder. Fala, Darlan. Opa, tudo bom? Bom, o clima tá esquentando, né, no Congresso americano. Tem uma investigação rolando já há algum tempo em cima das grandes empresas de tecnologia. E dessa vez, as 4 maiores, os gigantes, foram chamados para responder ali perguntas dos parlamentares americanos. E o que chamou a atenção, assim, dentre as respostas e as polêmicas e as saias justas, foi o fato da Microsoft não estar presente, né? Por que a Microsoft não foi convidada? É engraçado porque, assim, sempre que eu penso, eles estão investigando muito essa questão de concorrência, né? Anticompetição e tal. E a Microsoft... Putz, eu cresci numa época em que a Microsoft era o centro de todos os problemas de competição do mundo, né? Porque tinha a questão do Internet Explorer, que vinha com Windows, e na União Europeia a Microsoft teve que mudar o Windows para botar aquela tela de navegadores alternativos, assim. Deu um maior bafafá. E a Microsoft é uma das 5 gigantes de tecnologia, né? Tem uma sigla chamada FAANG, que é Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google. E a Microsoft, lógico, é uma dessas empresas, né? Todas essas empresas, essas 5 empresas, são aquelas empresas que valem mais de $1 trilhão hoje, né? O Facebook um pouquinho menos, mas todas multibilionárias, assim, e detêm uma participação de mercado muito grande em seus respectivos segmentos. Mas a Microsoft, ela não estava lá, porque os parlamentares estavam investigando mais a questão de poder no mercado online, né? E a Microsoft é uma empresa que vem mudando muito, né? Acho que talvez seja a empresa que tem menos presença, assim, porque o Bing
quem liga pro Bing, né? O MSN tá lá, ninguém sabe pra onde vai e tal. E aí o negócio de publicidade da Microsoft também não é muito forte. Então a Microsoft virou a IBMização da Microsoft, né? Ela tá meio que saindo dos radares, assim, do consumidor final e virando uma empresa mais corp, né? Eu acho que tem um pouco a ver também com o fato de que hoje o que tá mais nos holofotes ali no mundo da tecnologia são os smartphones e, como você falou, também a web. E essa coisa de pensar em desktop, o Windows talvez já não chame tanto a atenção, né? E houve essa época onde o Internet Explorer era o problema, e aí a Microsoft controla o IE, então ela controla também o que está dentro do IE, mas vocês vão ver aqui o ouvinte, vocês vão ouvir, na verdade, né, durante esse papo, que segue tudo a mesma lógica, né? A empresa controla ali o marketplace dela e ela está sendo questionada sobre esse poder, né, que ela tem dentro do próprio sistema. Mas dessas 4 empresas que estavam lá depondo, cada uma com suas características, né? Quem que vocês acham que está na pior situação? Olha, eu acho que foi a Amazon, assim. Pra mim é o Facebook. Eu acho que a Apple tá numa situação pior aí. Só sobrou o Google pra mim, então. Cada um escolhe uma, beleza, né? Eu ainda tô na dúvida, eu vou querer tirar a prova aqui no final do papo. Mas por que você acha que é a Amazon, Riga? Então, acho que a Amazon tem uma questão que eu, como consumidor, eu acho ótimo no curto prazo, mas pensando bem, talvez não seja muito bacana no longo prazo e isso não se restringe a online e a web, mas ao mercado como um todo, né? Então, eu tenho alguns números aqui que eu coletei, inclusive a gente publicou os resultados financeiros de todas as gigantes de tecnologia, né? Porque todas divulgam ao mesmo tempo. E a maior parte das vendas da Amazon, para quem não sabe, não é da Amazon, né? Então, no segundo trimestre de 2020, foram exatamente 53% das vendas em marketplace, isso a nível global. Então, por exemplo, quando você compra um produto da Anker na Amazon americana, fica no depósito da Amazon, né, aquele Fulfilled by Amazon, mas ele é vendido pela própria Anker, né, pela própria marca que faz os produtos e tal. A Amazon é só uma plataforma para vender, é tipo um Mercado Livre. E o Mercado Livre, inclusive, né, vem tentando ser a Amazon brasileira. Mas, ao mesmo tempo, a própria Amazon faz os produtos dela, que são aqueles Amazon Basics, né? Então tem um monte de coisa. Já comprei cabo da Amazon, mas tem mochila, pilha, sei lá, tem cafeteira da Amazon. Eu vi outro dia. Então, eu acho que isso pode ser meio problemático, porque a Amazon ela controla o acesso aos dados de vendas da Anker, por exemplo, e ela pode saber qual power bank tem maior demanda, ou, sei lá, qual tem maior índice de conversão, né? A taxa das pessoas que acessa a página do produto e vai lá e realmente finaliza a compra. Isso dá uma vantagem para a empresa, né? Por isso que, sei lá, os funcionários da Amazon que desenvolvem produtos, eles não podem ter acesso a esses dados, porque se eu sou uma Anker da vida, eu não tenho acesso aos dados de vendas de todas as marcas. Eu tenho que ir lá, tenho que desenvolver, testar, lançar o produto e depois ver a aceitação. E o Jeff Bezos, ele foi questionado sobre isso, ele não conseguiu garantir que os funcionários da Amazon não acessam isso. Inclusive, publiquei a pior manchete da minha vida, que foi uma dupla negativa no título. Foi: a Amazon não garante que funcionários não acessam dados de vendedores. Porque é realmente uma questão que, a Amazon ela controla tudo, né? Inclusive, acho que de todos os CEOs que estavam lá depondo, né, o Jeff Bezos foi o que teve mais dificuldade de responder as perguntas. Tudo que era perguntado, ele gaguejava muito, né? Então tinha ele estava claramente nervoso para dar as respostas. E o pessoal parece que estava com mais raiva dele, assim. Talvez porque seja o mais simples de entender o funcionamento, né? De todos os 4 ali. Mas eu via que também ninguém deixava ele falar. O pessoal ia falar com ele, fazia uma pergunta, ele começava a elaborar, o pessoal já interrompia e falava assim, não. O pessoal que eu tô falando, os parlamentares, né? Já interrompiam e falava assim, não, porque o meu tempo tá acabando, eu vou continuar aqui, e não deixavam ele responder. Então, assim, realmente acho que o pessoal tá com mais raiva da Amazon, também pelo fato de ser a maior do momento, né? Então existe uma grande preocupação de que a Amazon domine o online, ainda mais em tempos de pandemia, onde todo mundo tá dependendo tanto de e-commerce, né, para comprar produtos. Citaram até a questão das fraldas, né, de comprar fraldas online e tal. Enfim, então acho que a pandemia também aumenta a importância da Amazon nesse ponto.
E as pessoas não gostam muito de bilionários, né? Então, quando o Bill Gates era bilionário, a Microsoft estava em todas essas questões de competição, né? Agora é o Jeff Bezos. Agora todo mundo descobriu que o Jeff Bezos, putz, ele ganhou 13 bilhões num dia. Por que ele não salva a fome do mundo, né? Não ganhou, então, né? Mas eu acho que, assim, faz muito sentido a Amazon estar nos holofotes, porque é a empresa mais valiosa, né? Empresa que tá crescendo mais que todas elas, assim. E o Jeff Bezos é o homem mais rico do mundo também, né? E esse clima mais exaltado aí da audiência, tanto com o Bezos e com o Zuckerberg, o Pichai e o Tim Cook, também acho que aconteceu mais devido a esse formato que eles escolheram, né? De cada parlamentar fazer as perguntas por 5 minutos, né? Então tinha uma certa pressa ali para cada parlamentar mostrar assim pro seu eleitorado que ele estava pressionando os CEOs, né? E isso acaba prejudicando um pouco a audiência porque poucas respostas foram esclarecidas né? na audiência, né? Esse título da matéria do Riga explica muito bem isso, porque cada CEO, ele se isentou um pouco da responsabilidade, diz que uns disseram que não sabiam, outros disseram que não podiam confirmar alguma informação, então fica muito... parece que não avançou muito, né, na investigação da Câmara dos Estados Unidos. A Amazon está sendo acusada de algumas coisas, eu anotei alguns pontos só para a gente conseguir citar tudo também, porque senão não caberia em uma hora de Tecnocast. Mas o primeiro é esse que o Riga já disse, né, de canibalizar os lojistas utilizando dados de vendas ali dentro do seu marketplace, então faz produtos próprios utilizando dados que ela coleta das vendas do marketplace. O segundo seria de não agir de forma mais rígida para inibir a venda de produtos falsificados, né? Esse acho que foi o único ponto que eu vi que o Bezos conseguiu responder bem, né? Ele respondeu que a empresa leva muito a sério, ela tem um time de mais de 1.000 funcionários para cuidar dessa questão e eles investem centenas de milhões de dólares em sistemas de machine learning, enfim, para identificar produtos que são falsificados. Ele citou até o Project Zero, que é um produto da Amazon que ajuda empresas a aplicar códigos seriais ali nos seus produtos, e aí a Amazon utiliza esses dados que as empresas colocam, né, marca, características, logo e tal, para escanear mais de 5 bilhões de atualizações de produtos que rolam diariamente na Amazon, e aí ela consegue remover automaticamente os produtos falsificados. Só que assim, o que me chamou a atenção nesse ponto, conforme o parlamentar fazia as questões, é uma coisa que não é nova pra gente que acompanha a tecnologia, né? Era o desconhecimento do parlamentar nas perguntas, embutido nas perguntas, né? Por que a Amazon não retira todos os produtos? Ele falava de uma forma tentando deixar implícito que, vocês não tiram porque vocês lucram com isso, né? Claro. Mas assim, sem entrar no mérito, né, de se eles lucram ou não, a questão não dá. Simplesmente não dá para você eliminar 100% dos produtos falsificados, né? Agora, existem níveis de esforços, né? Se você se esforça pouco, obviamente que você retira pouco. Se você se esforça mais, você consegue melhorar essa taxa. E é esse ponto que a gente precisa debater, se está sendo feito o suficiente dentro dos limites possíveis, né? E, enfim, mas o parlamentar parecia não entender muito bem desse ponto, pelo jeito que ele falava. Bom, eu acho que a audiência ela começou bastante assim, focando nessas duas empresas, a Amazon e também no Facebook, por questão de poder mesmo. E fora isso, tinha ali as acusações sérias que o Mobilon citou, mas além disso, acho que o poder mesmo, a centralização de copiar outras empresas e fazer manobras ali para poder adquirir outras companhias, então eu acho que isso pesou bastante mesmo ali durante a audiência. Então eu classifico, acho que o peso ali principal em cima daqueles líderes, daqueles CEOs, foi por conta disso. Agora um ponto que eu queria comentar aqui também é essa questão de canibalizar os lojistas, né? É lógico que chama mais atenção no caso da Amazon pelo tamanho que a empresa já está, acho que quase 50% do mercado online dos Estados Unidos é dela e continua crescendo, né? Então tem toda essa preocupação de que se você controla todo o mercado e faz o que quiser dentro da sua plataforma, bom, monopólio, né? Mas... E a Amazon tá, assim, os resultados financeiros desse trimestre, eles foram muito impressionantes, assim, porque a Amazon já tinha falado, a gente vai investir a estimativa do lucro do próximo trimestre, que foi esse, né, o segundo trimestre, no combate ao coronavírus. Então a gente vai comprar equipamento de proteção, vai contratar novos funcionários e tal. E a estimativa era 4 bi. E eles investiram os 4 bi. Só que aí eles tiveram um lucro de 5,2 bi. Então, assim, é muito bizarro, assim, a Amazon virou uma máquina de imprimir dinheiro.
dinheiro, né? Aquela empresa que nunca dava lucro, porque o Jeff Bezos falava, não, mas a gente tá crescendo, lucro não importa, é coisa do futuro, assim. Hoje é uma máquina de fazer dinheiro, né? Acho que é tanto dinheiro que não tem mais como reinvestir tudo, né? Não dá pra gastar. O que diabos eu faço com esse dinheiro, né? Tem uma pilha de dinheiro ali e o cara não sabe o que fazer. Mas esse ponto, só pra concluir, né, de fazer produto com os dados do que você tem. Isso não é uma prática nova, não é uma prática que a Amazon inventou. E isso acontece, assim, em todos os níveis do capitalismo, vamos dizer assim, dos mercados, né? Se você vai no supermercado, você tem a batata do supermercado, você tem o produto de limpeza do supermercado, pano, pote, tudo. O mercado já faz isso, né? Os supermercados já fazem isso de pegar os dados dos produtos que são vendidos, ver o que vende e investir nisso, fazer um produto mais barato, de entrada, mais acessível, né? Então não é uma prática nova. Se você for em redes varejistas offline mesmo, no Walmart você também tinha, né, produtos que eles pegavam os dados e faziam os produtos. Então, assim, o que a Amazon tá fazendo não é nada de novo, não é nada de evil, super maligno, no sentido de que já é uma prática comum desde sempre em todas as áreas. Então, assim, o questionamento que eu levanto aqui é qual é a regra, né? E se essa regra vale para todo mundo, né? Se a regra vale para a Amazon, ela vai ter que descer ladeira abaixo para todo mundo também, para os pequenos também, né? Enfim, tem que ver como é que vai funcionar isso. Acho que a Amazon está mais no holofote agora porque, tanto por causa desse crescimento que ela tem registrado, mas também porque ela é um pouco diferente dos supermercados. Ela tem mais acesso a dados, tanto das suas próprias vendas, quanto dos revendedores, né, que usam o marketplace dela. Então, acho que é um pouco justificado os parlamentares estarem com uma atenção maior para a empresa. E também, assim, pensando numa solução para esse problema, eu acho que é bem difícil, né? Porque como que a gente vai garantir, né, que a Amazon não vai usar os dados? Não tem como criar um fiscalizador para deixar ali dentro da Amazon para impedir que ela use esses dados, né? Quem controla o acesso a esses dados, né? E se o acesso a esses dados é controlado, né? Quem tem acesso, assim, o cara que, sei lá, desenvolve um produto Amazon Basics, ele pode ir no sisteminha ali e ver o que tá vendendo mais, enfim, né? Qual o nível de detalhamento dos dados que eles têm também, né? Mas eu acho que o ponto a gente chegou num momento, e isso vai ser cada vez mais comum, onde mercados inteiros são formados dentro de empresas. E aí essas empresas também querem participar desses mercados que elas criam, né? Então é o caso para todas as empresas que a gente está falando aqui hoje, né? A Amazon, por exemplo, o mercado que ela criou foi o de aplicativos. E aí ela desenvolve recursos para o iOS. Então ela tem que parar de desenvolver recursos para o iOS, porque tem aplicativos na loja de aplicativos dela que faz a mesma coisa, entendeu? Aí o iOS tem que ficar estagnado. Então, assim, é muito complicado quando a gente fala de livre mercado dentro de uma plataforma privada. Entende? E eu entendo, assim, essa discussão. Eu não tô desmerecendo a discussão, porque eu acho que ela é muito importante e muito válida. Eu só tô dizendo que a resposta não é tão simples, né? Porque o mercado é fora da empresa. O mercado é quanto de market share a Amazon tem, quanto a Apple tem, quanto, enfim, todas as outras empresas têm. Sim, acho que a grande questão é o poder que a Amazon tem, né? Ela é muito gigante, assim. Então, assim, se eu inventar a lojinha do riga.com.br e vender os meus produtos próprios e vender produtos de outros fabricantes e tiver acesso, assim, ninguém se importa, porque qual a diferença que eu vou fazer no mercado, né? Agora, uma Amazon, ela pode fazer muita diferença no mercado, né? Tipo, acho que para os produtos mais fortes, e saindo de Amazon Basics, vamos falar, sei lá, de Kindle e Echo. Kindle, eu acho que talvez não, assim. Kindle, eu acho que é um caso mais particular. Mas o Amazon Echo, uma caixinha de som, legal, você tem um assistente pessoal, e tem outras empresas que fazem caixinhas de som. Só que a Amazon, ela pode vender mais barato, porque se ela vender mais barato, ela consegue compensar o que ela não ganhou na venda do hardware com as vendas que ela vai ter na loja, né? Porque é muito bem integrado ali. As outras fabricantes, não. E, não sei, é uma relação meio complicada, né? Se eu fosse uma Sonos, será que faz sentido essa relação? Como que eu negocio com uma Amazon da vida sabendo que se eu não botar o produto na Amazon, cara, não vai vender, as pessoas compram lá, né? Mas foi o mercado que ela criou, né? Esse é o meu ponto. A discussão seria assim, mas ela tá fazendo o que para conquistar mercado? Ela tá fazendo alguma coisa ilegal, né? Ou que a gente tem que atualizar uma lei para corrigir uma atitude que hoje
faz mais sentido por causa da internet e tal, e que tá dando vantagem para essas empresas. Por exemplo, já adiantando aqui os outros tópicos também, né? O Google, uma das questões é aquele assunto que a gente até abordou, até nos TB-casts antigos, né? Onde ele extraía conteúdo de dentro de páginas, teve o caso do Yelp, né? E colocava nas buscas, e aí quando você busca, o Google já mostra para você o resultado extraído. Nesse caso, ele tá roubando um produto, vamos falar assim, de outra empresa e exibindo dentro do próprio produto e monetizando isso. Então, porra, aí é legal. Aí é claramente um uso incorreto da ferramenta, é uma prática anticompetitiva, porque é basicamente roubo de propriedade intelectual. E aí o Yelp, quando reclamou, né, até o parlamentar levou essa questão, parece que teve um e-mail, uma conversa lá do Google com o Yelp, quando o Yelp reclamou, e eles falaram que basicamente, bom, você tem a opção de deixar do jeito que tá, né, com o Google extraindo o seu conteúdo, ou você tem a opção de sair do Google completamente. Né? Então, porra, aí realmente tá muito errado, é forçar a barra, né? Mas eu não sei, é difícil chegar e falar assim, mas olha o que a Amazon está fazendo dentro do produto dela, sendo que ela não está fazendo nada de errado. Ela conquistou o mercado, ela conquistou de forma legal o mercado dela, esse market share dela. Então, eu acho que esse é o que faz mais sentido debater do que se ela tá ou não colocando produtos dentro do marketplace dela. É porque também tem documentos internos que jogam contra a Amazon, né, nesses casos, né? Teve o caso da Diapers.com, que era uma loja de produtos infantis, né? Diapers, você podia comprar fraldas, obviamente, e você podia comprar outras coisas. E aí tem e-mails internos de um executivo, um alto executivo da Amazon, falando assim, putz, esse produto aqui, essa Diapers.com, ela é nosso concorrente número 1. A gente tem que bater o preço deles pra, assim, porque não dá, assim, senão... E o objetivo era enfraquecer, isso está claramente no e-mail do executivo, era enfraquecer o Diapers.com, porque daí a empresa concorrente não conseguiria aumentar a participação de mercado de outro produto dela, que era o Soap.com. E no final das contas, o que aconteceu? A Amazon comprou essa empresa. Então, putz, você tem e-mails internos ali, querendo, putz, a gente tem que bater esses caras. Depois você compra a empresa, putz, isso não é uma competição justa, né, Não, cara? aí com certeza, aí eu concordo. Aí é uma prática anticompetitiva também, igual o caso do Google que eu citei, né? Mas aí que tá... o que eu tô usando de exemplo é que nem saiu no Wall Street Journal, que a Amazon fez um Basics lá, que era um negócio pra pôr no carro, uma divisória e tal. Eu não vejo nada demais da Amazon também querer fazer produtos pra vender na própria loja, né? E como eu falei, isso é feito em todos os lugares. O problema é como isso é feito, né? Se você faz de uma forma que prejudica a concorrência, se você usa esse poder pra levar o seu concorrente à falência, ou se você pratica preços excessivamente baixos e tem prejuízo só pra tirar o concorrente de jogo, né, da jogada, porque daí a pessoa vai falir, né? A empresa fale e aí pronto, o mercado é seu, você sobe o preço, que foi o que aconteceu com a Diapers também, né? Quando ela ficou só ela disparou o preço da fralda e aí doa quem doer, né? Compre fraldas mais caras, aí eu acho errado. Mas sobre preço, o Jeff Bezos falou que assim, eles não vendem Amazon Echo com prejuízo, por incrível que pareça, porque às vezes assim, eu acho que o preço tá meio baixo, especialmente no Brasil, com essa conversão de dólar, mas ele falou que não vende com prejuízo, exceto se estiver em promoção. Aí, bom, não sei. O que me chama a atenção também é a economia da recorrência que a Amazon tem e que outras empresas também adotaram para sempre lucrar. E acho que isso também tem um peso muito forte no lucro da Amazon e também no poder dela, porque você assina, por exemplo, o Prime Video, você tá ali todo mês alimentando o cofre dela. E vários outros setores também que a Amazon atua. Então eu acho, isso em especial me chama a atenção, mas eu acho que também tem uma influência muito grande, né? Ela apostar na economia da recorrência para poder prender o consumidor, que vai estar sempre ali do lado dela na hora de comprar um novo produto. Ela também foi questionada, né? Você falou de Prime Video, sobre usar informações confidenciais de empresas que utilizam a infra da AWS para daí desenvolver produtos que concorrem com essas empresas. E, né, Prime Video foi citado porque Netflix usa, por exemplo, a infra da AWS para algumas coisas. Então, será que a Amazon está usando essas informações para fazer seus produtos também? De qualquer forma, essa investigação continua. Eu acho que ainda tem muita coisa para ser debatida. Aí tem o caso da Apple também, que eu acabei de citar, né? De utilizar dados da App Store e depois lançar recursos novos no iOS. O que vocês acham disso? Porque no final das contas, virou um laboratório a App Store, né, para Apple.
É claro, assim, há alguns anos que ela se inspira em novidades, em aplicativos que estão fazendo sucesso, que o pessoal está curtindo, para saber o que implementar diretamente no iOS. E o que vocês acham disso? Eu falei no início que o caso da Apple é o mais grave para mim, porque eu vejo alguns problemas com a empresa, assim, deles não oferecerem uma alternativa para a App Store. Também tem... Olha, o Tim Cook discorda. Ele diz que tem, sim, uma alternativa para App Store. Como que é o nome? Ué, fala aí, Riga. Como que chama? Ele falou que é o Android. Aí não dá, né? Dá pra instalar Android no iOS, é isso? Então, Eu acho que não. Ainda. Então, o Tim Cook até parece que estava brincando na resposta dele, né? Porque falar que o Android é uma alternativa para a App Store, eu não entendi muito bem essa resposta dele. E também sobre essa questão da App Store, o Tim Cook foi questionado sobre uma possível incoerência nos textos, nos contratos que a Apple apresenta para os desenvolvedores que usam a plataforma, né? As diretrizes da App Store recomendam que os desenvolvedores não façam cópias, né, de aplicativos que estão dando certo, assim, porque seria uma injustiça com outros desenvolvedores. Mas o contrato que a Apple faz diretamente com cada pessoa, cada empresa que publica seu aplicativo na App Store, esse contrato é claro ao dizer que a Apple tem sim o direito de lançar outros produtos com as mesmas funções daqueles que já estão na App Store, né? Eu acho que mesmo que o contrato dissesse que não tem como. Eu acho que no caso da Apple é o pior, porque quando a gente está falando de Amazon, ela pode ser a provedora do serviço, né? Então vamos lá, ela oferece o marketplace. No caso da Apple, ela é uma desenvolvedora de software. E o produto que tem dentro da App Store são softwares, né? Então, assim, é uma evolução natural. O iOS precisa de novos recursos, precisa estar em constante evolução. E existe uma tendência cultural. As pessoas querem aplicativos que fazem determinadas funções. Então, no final das contas, o sistema operacional vai acabar incorporando recursos e não vai ter como não competir com aplicativos que estão dentro da App Store, saca? Eu acho que é o caso mais difícil, assim, de fugir. Foi citado, né, durante os questionamentos também, o caso do Screen Time, né, o recurso da Apple para você ver quanto que você está usando de cada aplicativo e também para você controlar o uso de aplicativos pelos seus filhos, por crianças, né? E aí a congressista citou que quando a Apple lançou o Screen Time, vários aplicativos foram removidos da App Store. E o Time pegou muito mal, né? Obviamente, acabamos de lançar esse recurso, vamos tirar da App Store, por quê, né? O Tim Cook falou que isso aconteceu porque os aplicativos utilizavam uma API que dava acesso a informações, assim, demasiadas sobre as crianças que utilizavam os aplicativos, né? Então, eles consideravam isso preocupante. Então, aí depois essa API foi alterada e hoje existem dezenas de aplicativos de controle dos pais na App Store. Outro caso que foi citado também pela congressista Macbeth foi o caso de um app de livros, que a empresa queria lançar esse app de livros e vender os seus livros dentro do seu próprio aplicativo, né, em vez de colocar direto na iBooks Store. E parece que esse aplicativo foi recusado, e aí ela questionou o Tim Cook, né? Por que o aplicativo foi recusado? A empresa é obrigada a colocar os livros na loja da Apple, né, na iBooks, e, cara, o Tim Cook foi completamente evasivo na resposta. Ele culpou os olhos, disse que não estava conseguindo enxergar o e-mail que a mulher estava mostrando ali na tela. E ele falou que, olha, então eu não consigo ler o que está escrito na tela, então acho que assim, tem que ver, né, qual foi o motivo que foi removido, porque tem vários motivos pelos quais o aplicativo pode ser excluído da App Store, então não sei se foi por causa disso, e ficou por isso mesmo, assim. Essa audiência em videoconferência ajudou um pouco eles, né, a serem mais evasivos do que a gente estava esperando. E além desse aplicativo de livros, também, assim, fora dos Estados Unidos já, né, o Telegram abriu uma queixa parecida contra a Apple, porque eles queriam lançar um aplicativo que seria uma loja de jogos, né, na App Store. Mas a Apple também não permitiu que o aplicativo fosse lançado. Talvez, né, a gente imagina que justamente por causa dessa concorrência que criaria com a App Store. Mas tem o lado positivo também, né? Todas essas regras, a gente sabe que a Apple é muito rígida, mas eles usam as desculpas de privacidade, que é uma desculpa muito válida, né? Eles controlam tudo, então eles conseguem garantir, né, essa preocupação da Apple. É um branding da Apple hoje, né, privacidade, e também a questão de segurança, né, do que está sendo veiculado ali, o que está disponível para download dentro da App Store. E é uma coisa que não acontece com o mesmo nível de sucesso na Play Store, né? Já
Tem vários casos reportados na mídia aí de aplicativo com malware, aplicativo que tem problemas de privacidade, enfim. Não que a Apple esteja completamente imune à questão da privacidade, né? A gente está vendo agora com a iOS 14 mesmo, a versão beta, a quantidade de aplicativo que pede acesso a coisas que não tem nada a ver, né? Então, assim, por que tá desse jeito? Porque o aplicativo foi liberado para ter acesso a essas informações, né? Então a gente consegue encontrar incoerências também na política da Apple, mas é inegável que ela tem mais sucesso nessa tarefa aí. Um ponto que eu queria tocar também, que me chamou a atenção na audiência, é essa exclusividade da Apple. Eu acho que foi bem isso também que eles focaram, além dos 30% ali que foi debatido. Mas isso também gera um certo incômodo em mim. Hoje você precisa comprar um produto da Apple, mas você fica limitado a tudo que é dela. Você, por exemplo, não pode usar um cartão de memória, por exemplo, você tem que assinar o iCloud, ou então você tem que pagar mais caro para poder ter um iPhone com mais memória. Esse é só um exemplo, mas eu acho que a audiência foi importante também nesse ponto para levantar esse debate, essa questão de exclusividade, que também não é algo exclusivo da Apple. A gente também percebeu ali um poder de exclusividade de outras empresas também, como o Facebook, como o Google, mas isso me chamou muita atenção também que veio da Apple. Acho que o caso mais clássico é o do Spotify, né? Porque o Spotify já se envolveu com tretas com a Apple por causa dessa questão dos 30%, porque se você for pensar, o Apple Music, ele não paga os 30% para a Apple. Mesmo que pagasse, seria para a Apple. Não, o Spotify precisa pagar taxa porque ele é distribuído através da App Store e a Apple pede que os aplicativos paguem, né? Usem um sistema de pagamentos da Apple, então tem uma taxa adicional. Tanto que se você assinar o Spotify pelo aplicativo, é mais caro, né? Então tem esse problema. E vazaram alguns e-mails também, né? A gente viu e-mails entre o Phil Schiller e o Steve Jobs, olha só, com relação à Amazon. Não sei se todo mundo sabe, mas assim, no aplicativo do Kindle para iOS, você não consegue comprar e-books. Sim. Mas já teve uma época que dava para comprar e-books. Isso era liberado, a Apple tinha aberto uma exceção ali, porque a história da Amazon era que o cara pode comprar o livro no Kindle e continuar lendo no iPhone, então por que vocês não liberam a gente dessa taxa de 30%, né? Por que a gente teria que aumentar os preços dos e-books, não faria sentido. E daí a Apple abriu essa exceção, só que aí a história é a seguinte, o Phil Schiller, que é o fodão de marketing da Apple, viu uma propaganda do Kindle na TV, e aí a Amazon ressaltava muito que a questão de que o Kindle era multiplataforma, né? Então você podia ver no Android, por exemplo. E daí o Phil Schiller e o Steve Jobs começaram a trocar e-mails. Não, isso não pode. Tipo, por que eles não pagam os 30%? E aí eles decidiram que assim, não. Se o cara quiser comprar livro, se o cara quiser comprar e-book, ele tem que comprar pela iBook Store, e é isso, e acabou. Então assim, ou a Amazon paga 30%, ou eles pulam fora. E o que aconteceu, a gente sabe, né, o resultado que a gente tem hoje, que a Amazon não vende os e-books por meio do aplicativo, né, você tem que fazer uma puta gambiarra, você tem que acessar pelo navegador e daí, enfim, comprar o e-book por lá, mas pelo aplicativo mesmo, de uma maneira fácil e prática, não tem como. E ainda sobre essa relação entre as duas empresas, um parlamentar perguntou para o Tim Cook se a Apple tratava todos os aplicativos que estão na App Store da mesma maneira. O Tim Cook disse que sim, garantiu que todos os desenvolvedores são tratados da mesma forma, mas depois o próprio parlamentar questionou o Tim Cook sobre e-mails que a Câmara dos Estados Unidos obteve, e-mails que tratavam de uma vantagem que a Apple teria oferecido à Amazon Prime para reduzir essa taxa da App Store. Geralmente a Apple cobra 30% para as assinaturas que são pagas no seu próprio gateway, né, na sua ferramenta de pagamento. Ela cobra 30% no primeiro ano e no segundo essa taxa é reduzida para 15%. Mas no caso da Amazon Prime, o acordo entre as empresas permitiu que a taxa fosse de 15% já no primeiro ano. Então tem coisa aí, né? Tipo, você não pode... o e-mail acho que era entre o Ed Q e alguém da Amazon, não sei se era o Bezos. Era ele mesmo, o Jeff Bezos. Então, tipo... Então, vocês tratam da mesma maneira ou não? Porque decide aí, assim. Eu tenho sentimentos muito mistos, assim, com relação a essas coisas. Porque, assim, de novo, tá dentro do ecossistema dela. Então, assim, saca? Eu não sei até onde isso é um problema real. No final das contas, o que norteia... Eu vou falar as palavras aqui que no Twitter causariam muito cancelamento em cima do meu nome, né?
Mas o mercado, né, o livre mercado, os Estados Unidos a gente sabe que é uma nação que foi formada em cima dessa mentalidade e estamos no Congresso americano, então a gente tem que contextualizar, né? Então isso foi até dito na abertura das conversas, né? Ferir o livre mercado, a livre concorrência e tudo mais. Mas para o livre mercado, para o capitalismo não corporativismo, não confundam, né? O capitalismo pressupõe que o que está norteando as leis e as ações é justamente o consumidor final. Então, se isso beneficia o consumidor ou não. E aí, nesse ponto, é isso que dita se vale a pena ou não para a empresa fazer tal coisa, né? Lógico, dentro da legalidade, dentro das leis. Então, nesse caso, se a Apple faz uma coisa que é muito ruim e vai prejudicar a experiência dos usuários, na teoria ela ia perder market share, né? A mesma coisa no caso da Amazon. Então, assim, gera para mim sentimentos muito mistos, assim, do Congresso querer determinar que as regras de dentro da loja de aplicativos, então é um ambiente privado, um produto privado, né? Sigam as mesmas regras pra todo mundo. Tipo, pera, isso aqui... mas aí é proto-neoliberalzinho de merda, né? Seu pensamento é retrógrado, é antigo. Não, porque... Não, mas sim. Mas você entende meu ponto? Eu entendo, totalmente. Mas tem também a questão de... Putz, teve essa... A gente sabe hoje, né, que teve essa negociação entre a Amazon e a Apple. E ok, assim, eu acho que as duas empresas oferecem um bom serviço. Tipo, a Apple oferece um bom serviço, a Amazon oferece um bom serviço, para mim, vídeo é um ótimo serviço para mim. Legal. Agora, será que ele é bom porque ele teve vantagem? Ele teve vantagem porque é bom? Ou tem alguma relação? Não, mas sei. A questão da regra é que se você for entrar nesse minucioso, por exemplo, um supermercado tem vantagem para negociar com um fornecedor, muito mais vantagem do que uma hamburgueria. Sei lá, ele vai comprar mussarela, ele consegue pagar metade do preço, porque ele compra muito. Então a Amazon é a mesma coisa, é uma empresa grande que gera um volume enorme e por isso ela conseguiu uma negociação melhor, entende? Pra mim é dessa forma que eu enxergo. Então assim, se não é uma coisa que prejudica de fato o mercado, que prejudica o consumidor, que fere leis, que seja ilegal, eu não vejo por que tem que ser objeto de discussão. Assim, posso estar errado, mas eu não tô conseguindo enxergar nesse caso específico. Eu acho que essa negociação pontual com a Amazon acaba prejudicando um pouco a concorrência, né? O consumidor final, assim, não é afetado com ela, claro, mas os outros desenvolvedores, né? Alguém que poderia tentar competir com a Amazon já sai em desvantagem porque a Amazon tem uma taxa melhor que a Apple, né? Então, acaba impedindo ou reduzindo a concorrência nesse mercado de streaming e em outros mercados que a Amazon possa estar também. Mas é o que eu estou dizendo, é uma regra de poder de negociação, né? Quando você é pequeno, você consegue contratos piores. Quando você começa a crescer, você consegue contratos melhores. É normal em todos os lugares, não é uma coisa exclusiva desse setor, da Amazon, enfim. Tecnocast@tecnoblog.net. Você que tá ouvindo, você concorda ou discorda com o Thiago Alexandre Mobilon? Eu tô aberto ao debate, eu tô jogando aqui argumentações realmente porque eu também tenho sentimentos mistos, tá? É esse o meu ponto. Então, como vocês estão falando de um lado, eu tô falando de outro e vamos debater. Mas vamos dar sequência que a gente não começou nem a falar do Facebook ainda, né? E esse aqui a gente sabe que tem culpa no cartório também, né, Riga? Putz, eu acho que o que ferra no Facebook é essa cultura de cópia e essa imagem de garoto mimado do Mark Zuckerberg, né? Porque tem um podcast muito legal que eu vi chamado Guerras Comerciais. Algumas pessoas da equipe também já ouviram, já recomendei. Tem vários episódios e tem uma temporada que eles falam dos bastidores da guerra entre Facebook e Snapchat, né? Aquela empresa super inovadora, né? Do conteúdo efêmero, quando a gente falava de conteúdo efêmero, não sei o que lá. E hoje todo mundo meio que concorda que Snap perdeu, Facebook ganhou. Snap tem público ainda, mas tá, assim, totalmente fora do radar, muito pequeno, perto do que já foi um dia. E lá fala de toda a perseguição do Facebook para tentar comprar o Snapchat. Teve aquela história pública, né, de tentaram comprar por 3 bilhões de dólares, não conseguiram. E daí eles começaram a copiar os stories, o formato de stories, em todos os aplicativos. Não só em todos os aplicativos, como criar uma porrada de aplicativo eu nem lembro os nomes, assim, mas eu sei que eram vários, assim, todo mês tinha um aplicativo novo do Facebook que imitava um mecanismo social. E acabou que deu certo no Instagram, enfim, né, o Instagram Stories é o padrão de mercado hoje. Então, assim,
é complicado. Eticamente, talvez seja ruim, legalmente não sei se tá errado, porque não era um recurso patenteado, né? Era um mecanismo que acabou virando commodity, hoje tem em todo lugar. Mas, assim, Facebook, essa empresa de 800 bilhões de dólares, ela, sei lá, não matou uns concorrentes aí no meio do caminho e não impediu que, sei lá, ela comprou o WhatsApp, comprou o Instagram, tudo que a gente usa hoje tem Facebook no meio, você dá pau numa API do Facebook e o Nubank cai, sabe? É uma empresa com muito poder, muito poder. E eu só queria pontuar também que uma das coisas que foi levantada contra a Amazon, né, era o fato dela fazer os basics lá, de produtos que também não tem patente, são produtos simples, de mercado, enfim. Então, eu acho que esse é o ponto da lei que protege os produtores, né, as empresas que fazem, os fabricantes, enfim, e vendem na Amazon. Então, faz uma patente, né? Essa é a lógica de mercado até hoje. Então, se é um produto que não tem uma patente, por que a Amazon também não poderia fazer? Mas, enfim, Facebook. Eu adoro esse objetivo do Facebook de vou tentar comprar a empresa. Se eu não conseguir comprar, eu vou copiar. E assim tá acontecendo também com o TikTok, né? Parece que agora o Facebook viu que, não, o TikTok tá fazendo sucesso, então eu vou tentar trazer um pouco do TikTok pro Instagram. E no final das contas, o Instagram a gente nem sabe mais o que ele é, né? Começou com uma rede social de fotos, aí começou a ir pra vídeo. Não. Mark Zuckerberg discorda de você. Pro Mark Zuckerberg, o Instagram era um aplicativo de câmera. Ele não era uma rede social. Não eram concorrentes. Era um aplicativo de câmera. Ele compete no mercado de câmeras. Então, assim, não tem nada a ver com o Facebook, não compraram pra diminuir concorrência. Pois é, e agora é o quê? Porque eu não sei mais classificar o que é o Instagram. Agora é tudo. Então, tô incluindo até marketplace lá. Agora vai ter uma opção de você comprar produto de criador de conteúdo, até isso. Então eu não sei o que o designer, o responsável pela interface do Instagram vai ter que fazer para conseguir transformar essa rede social em tudo ali. Que é bem assustador. Eu acho que no final das contas, tudo vai ser tudo. Né? Você olha o Google, tem shopping, tem tudo. Você olha o Facebook, tem a rede social, mas tem também foto, tem também shopping, tem grupo, então, tem a gente mensageiro. Tá na era dos super apps, né? Virou moda a questão dos super apps. Então tudo faz tudo. Você vai no aplicativo de banco, eles decidem que, e se a gente tiver um plano de celular, sabe? Tipo, não tem mais um aplicativo com fim específico, né? Tudo virou tudo, assim. Você entra no LinkedIn, tem stories, você entra... E a real é que, por que não? Saca? Se as pessoas estão usando, por que não? O Instagram já é muito utilizado para shopping, né? E eles só viram essa questão, já é muito utilizado para shopping, vamos facilitar e oferecer algumas ferramentas aqui. No final fica mais recursos para as pessoas, beneficia. Tem muitos negócios que nascem ali dentro, né? E essas ferramentas também facilitam esses negócios. Aliás, esse é um ponto que vale para todas as empresas que a gente está citando aqui. O mercado que elas criaram online era um mercado inexistente. O Tecnoblog, por exemplo, não existiria se não fosse um Google da vida, né? Ou próprio Google, né? Se não fosse o Google. Porque boa parte da nossa receita vem de publicidade de rede do Google, boa parte dos nossos acessos vem do Google, né? Então isso vale para todo mundo, desenvolvedor de aplicativo, quem vende livro, quem vende produtos diversos. Essas empresas, em primeiro lugar, talvez nem existiriam não fosse esses gigantes da tecnologia. No final das contas, eu acho que, assim, o Facebook dessas 4 empresas, assim, é o mais normal de todos, porque, assim, a gente se acostumou tanto com a imagem do Facebook como uma empresa meio, sabe, aquela empresa vigarista, assim, que, assim, normal. Copiaram mais um, matou, beleza e tal, comprou, tal. Acho que assim, virou meio natural, assim, esse é o modus operandi do Facebook, e pra mim tá tudo ok, assim. Se o Google fizer isso de uma forma meio descarada, eu vou, talvez, pensar sobre, mas o Facebook não, acho que, beleza, copiaram mais um. E essa postura do Facebook, assim, mais agressiva, né, com a concorrência, também foi levantada por um parlamentar lá na Câmara dos Estados Unidos, né? Ele lembrou que em 2004, né, quando o Facebook foi criado, a internet tinha outras redes sociais bem diferentes uma da outra, né? Ele citou o Friendster, o Orkut, o MySpace, e hoje o mercado está muito mais concentrado. Um pouco. Isso é errado não, tem concorrência, né? Tem o Facebook, tem o WhatsApp, tem o Instagram. Até tem a concorrência entre as... O Facebook terminou 2019 dos 5 principais aplicativos, ele é dono de 4, né? O Facebook, o Messenger,
o WhatsApp e o Instagram. Então, assim, e aí tá o ponto, a se gente eles tem que estão perguntar preocupados... se tem uma concorrência, né? Se eles estão preocupados com a concorrência, por que eles não impediram a aquisição? Justamente, o argumento deles, do FTC, né, de outras autoridades nos Estados Unidos, na Europa, é de que as redes sociais, o Instagram, por exemplo, era muito menor na época, né? Mas, assim, se balizar a sua decisão pelo tamanho da empresa, também não sei se é o mais adequado. O Google acabou se metendo num caso semelhante ao do Facebook, mas não porque ele copia e mata e compra e tal, mas porque ele acaba integrando alguns recursos na busca que são um negócio de algumas empresas, né? Então tem um caso muito clássico aqui no Brasil. Meus amigos, quem é velho, comparava preço assim. A gente ia num site chamado Buscapé. Aí a gente ia lá, digitava o nome do produto e ele falava o preço em todas as lojas online. Hoje tem vários concorrentes, o mais conhecido é o Zoom. Só que daí... o Google lançou o Google Shopping no Brasil. Isso foi em 2011. Que faz exatamente isso. Ele está integrado na busca. E, assim, se você vai pesquisar o nome de um produto, você já pesquisa no Google, isso já virou normal. Então, por que você vai no Buscapé? Né? Não vai. Você vai no Google mesmo, já te dá a informação de mão beijada. E, enfim, foram várias denúncias antitrust no Brasil, no CAD. Teve uma, inclusive, que foi arquivada em 2019, eu nem lembrava mais desse caso, porque não encontraram nada, né? O Buscapé tinha uma alegação do Buscapé que o Google estava roubando o conteúdo do Buscapé para mostrar na busca e com isso se beneficiando, mas nunca conseguiram provar isso. E na época o Google disse que o Google Shopping não era um comparador de preço. O Google Shopping era um buscador. E o Buscapé, no final das contas, foi adquirido pelo Zoom também, né? Sim, sim. Então acabou virando uma empresa só também. Aliás, era o Buscapé e mais uma, né? Bom de Faro, né? Bom de Faro, que depois virou tudo Buscapé e agora tudo Zoom também. Era um mercado que o Buscapé, assim, era talvez a maior referência, nadava de braçada, né? E, assim, deixa eu contar um segredo pra quem não sabe. Quando você busca um produto e de repente aparece lá, sei lá, PlayStation 4 tá R$2.500 na Amazon. Você pesquisa pelo Google Shop. Você clica no link, dá uma olhada no link que ele vai te mandar. Vai ter lá o código de afiliado do Google Shop. Então, assim, a questão era, se o Google Shopping tá ganhando, o Buscapé não tava. E aí isso deixou os caras putos. E é claro que uma das grandes fontes de tráfego do Buscapé era a busca do Google. Então isso meio que ferrou a empresa, ferrou o modelo de negócio da empresa. Então, assim, é uma questão difícil porque melhora a busca. Pô, você pesquisa, tem tudo na sua cara, não precisa ficar clicando em link. Mas aí a questão, o quanto a sua empresa depende do Google pra ganhar dinheiro, né? Isso, inclusive, é uma das regras do Google. Ele não gosta de linkar sites que também são hubs. Ele gosta de linkar, levar o usuário pro destino final, né? Então, se você está procurando um produto, ele não quer que você entre em uma listagem e aí clique em outra coisa para depois cair no produto, né? Ele quer que você já vá pro produto, pro resultado mais barato, enfim. Ele quer organizar a informação, né? É o lema, o grande lema do Google Search. Então, assim, nessa questão entrou também o fato de que ele organiza os resultados do shopping e exibe de uma forma diferente, né? Então, enquanto o Buscapé aparecia como um link comum, o resultado do Google Shopping aparecia bonitinho, com preço, com thumbnail. Então, só de ter a imagem, o CTR, né, a quantidade de cliques, já era muito maior do que se a pessoa fosse clicar no Buscapé. E aí o Google jogava lá em cima, no início da busca, quando ele identificava que você estava procurando um produto realmente com intenção de comprar, né? Ele já colocava lá em cima o resultado do Google Shopping, enquanto que os sites que te mostravam uma lista de opções, como o Buscapé, ficavam mais para baixo. Só que, né, como o Riga falou, uma parcela muito importante do modelo de negócio do Buscapé era receber tráfego do Google, que depois clicava nos produtos e o Buscapé ganhava dinheiro com isso. E na audiência, o Pichai também foi questionado sobre esse caso do Yelp, né, como o Mobilon falou. Essa ameaça que a empresa teria feito ao Yelp é bastante prejudicial a essa concorrência, né, porque se você fica exposto ao Google tirar suas páginas do buscador, você está completamente desaparecendo da internet. Um parlamentar perguntou para o Pichai se isso era anticompetitivo e ele não respondeu muito. Assim. Desconversou um pouco, disse que, assim como outras empresas, o Google observa as tendências, né, de dados para poder oferecer o melhor conteúdo para os usuários. E aí gera toda uma discussão sobre se está certo ou não ela usar essas informações que estão em sites de avaliação, como o Yelp, o Foursquare, né? Nesse ponto das tendências, acho que seria também o ponto do Analytics, né? Onde as pessoas estão clicando,
buscando, que tipo de conteúdo que elas estão buscando, realmente, né, porque no final das contas o que ele acabou fazendo foi lançando esse produto, né, o Go Shopping, e também extrair os resultados do Yelp e colocar na busca. Se ele começa a fazer isso com todo mundo, aí acabou a internet, né? E assim como a Amazon, nada garante que o Google não use esses dados do Analytics, né, de concorrentes, para saber o que tá dando certo e criar os seus próprios produtos, né? Sim. Lembrando que o Google está sendo acusado disso também. Saiu uma notícia recentemente que ele está ali avaliando, né, como que os usuários de Android estão navegando pelos apps, estão ali interagindo com eles para melhorar o seu próprio serviço. Isso, uma notícia que saiu no meio dessa bomba aí da audiência. E agora a audiência pode levar a alguma mudança na legislação dos Estados Unidos, né? As leis antitrust atuais foram criadas no início do século XX, pensando em um mercado completamente diferente, né? E agora os parlamentares... petróleo, né? Na época. Exato. E agora os parlamentares podem fazer algumas mudanças na lei lá dos Estados Unidos. Bom, então a gente vai ter que continuar acompanhando, né? Porque vai ter muita discussão. Vocês viram que até aqui no Tecnocast a gente aborda a tecnologia, pra gente não é um tema também que todo mundo concorda ou que todo mundo tem uma resposta definitiva, né? Em alguns casos a gente pensa uma coisa, em outros casos, né, acaba pensando outra coisa também. Não existe um consenso sobre todas as práticas dessas empresas. Então, manda pra gente seus comentários pro tecnocast@tecnoblog.net pra gente ler no próximo episódio também. Bom, agora a gente tem muito conteúdo exclusivo aqui nesse segundo bloco, né, Riga? Temos a começar pela Claro, que a gente já tinha uma ideia, assim, que eles iam lançar TV por streaming. Mas agora a gente tem documentos exclusivos, não é mesmo, Lucas Braga? Oi pessoal, tudo bom? É isso mesmo. A gente revelou aí nessa semana sobre a Claro Streaming Box, que é um set-top box, né, uma TV box, que a Claro vai utilizar. A princípio, no manual eles falam que vai ser para canais digitais, mas também menciona canais de esportes e canais abertos. Então, toda aquela guinada que a gente falou no Tecnocast da semana passada, que é a migração do modelo de TV paga para o streaming, a gente já vê a Claro ensaiando isso aí internamente. Mas aí o que significa agora, Lucas? É o fim da TV a cabo? A gente vai ver todo mundo lançando coisa pela internet só, aplicativo? Olha, o fim da TV a cabo eu não digo. Até porque aplicativos de streaming dependem de internet. E nem todos os lugares têm acesso de banda larga de qualidade. E ainda existe uma parcela da população que só quer ter o serviço de TV e não precisa de banda larga. Eu já falo aí da população mais velha, da galera mais desconectada. Então, com autorização para transmissão de canais lineares, ou seja, o mesmo canal que a gente tem na TV a cabo, também pela internet, é bem possível que a gente encontre uma infinidade de operadoras lançando seus serviços também por aplicativos. É interessante que no manual eles citam também vários serviços que a gente está acostumado a serem vendidos separadamente, né? Não separadamente, você precisa ainda ter o acesso da TV por assinatura, mas está lá que vai ser contemplado pelo Claro Streaming Box, né? Tipo Telecine Play, HBO Go, Premiere Play. Então é basicamente a TV por assinatura mesmo ali, né? Tudo indica que vai ser isso, só que, assim, é uma caixinha que roda, sei lá, Android e tem o aplicativo da Claro TV e você pode ver os canais que você veria numa TV por assinatura tradicional, só que nessa caixinha, né? Eu queria até falar um pouquinho mais sobre essa streaming box da Claro. É bom a gente contextualizar o seguinte. Em alguns municípios, a Claro não utiliza o cabo coaxial, a rede HFC. Nas cidades entrantes, ela tem optado pela fibra ótica. E nesse tipo de rede, a tecnologia é IPTV. E essa streaming box que a gente está vendo aqui nesse manual que a gente conseguiu, nesse manual vazado, ela é praticamente idêntica ao set-top box da NET por fibra ótica. Tem uma diferençazinha no nome do produto, que um muda para um, outro para dois. E essa set-top box de streaming, ela tem a saída de áudio óptico, que a de IPTV não tem. Aliás, o controle remoto é idêntico ao da NET, inclusive da NET TV
TV a cabo, HFC, que a gente tem em praticamente todas as capitais, mas eu imagino que ela não rode Android ou outro sistema, ela deve utilizar o mesmo sistema operacional embarcado já nos decodificadores da NET. Então, a princípio eles citam aplicativos do Telecine, HBO, Fox Premium, Paramount Plus, Look, Premier Futebol Clube, Combate, Filos e também a Netflix. No material que a gente recebeu, a gente não vê exatamente a mesma grade que a operadora fornece na assinatura por DTH ou pelo cabo. Não tem os canais lineares, você não vai conseguir, por exemplo, assistir o Irmãos à Obra no Discovery Home and Health. Mas pode ser que no futuro, a gente imagina que esse é o caminho, que os canais também entrem para esse tipo de serviço. Mas aí não ficou claro pra mim, então, o que vai ter no set-top box? Vão ter canais de esportes, canais de TV aberto, além de Combate, Netflix, Telecine, HBO, Fox Premium, Paramount Plus, Look e Premier Futebol Clube. Todos esses aplicativos você já consegue contratar separadamente, sem a necessidade de uma operadora ou de um plano de TV. E o Now? O Now você não consegue. O Now você precisa ser cliente da Claro, nem que seja de telefonia móvel. Eu gostei das capacidades dessa set-top box, né? A gente falou ali de todas as especificações. Quem quiser saber mais detalhes ali, o detalhe do detalhe, está tudo ali na matéria exclusiva do Tecnoblog. Mas assim, uma caixinha, é uma Mi Box ali, personalizada, bem personalizada, da Claro. E você pode rodar conteúdos em 4K, por exemplo, tem HDMI 2.0 e tal. Então faz sentido você, sei lá, em vez de você comprar uma TV Smart, tem lá Netflix ali no set-top box e vai rodar em 4K, por exemplo, né? Pelo menos essa caixinha permitiria isso, não sei se a Claro vai liberar. Mas assim, já é uma coisa bem bacana, assim, de ter um serviço de TV por assinatura, seja lá qual o nome que a Claro vai dar para esse serviço, né? Eu confesso que com o que a gente recebeu, eu fiquei um pouco decepcionado. Sério? Sério, porque o que eu esperava não fosse uma solução de te vender uma caixinha, né, de você ter um serviço vinculado a um produto físico, e sim para você simplesmente instalar na sua Smart TV, ou então na sua Mi Box da vida, na sua Apple TV. Porque... Tipo, tem um aplicativo Claro TV, daí você instala na sua TV Samsung e pronto, assinou a Claro. Isso, porque quem assinar o serviço de streaming da Claro vai receber um equipamento incomodato. Então, por exemplo, se você tiver mais de uma televisão em casa, você não pode acessar em mais de um local. E aí entra toda aquela história do ponto adicional que a gente sempre reclama na TV por assinatura. Parece que estão migrando isso também para streaming box, e mesmo assim você também não pode adquirir uma segunda streaming box, você teria que ter um outro contrato. Então, toda essa questão de você vincular o serviço ao produto físico não é algo que eu esperava. No caso da Claro, o NetNow ele está basicamente em smartphones, tablets e no navegador. Você não tem acesso a ele nas lojas de aplicativos das TVs. Enquanto, por exemplo, na Vivo, você tem o Vivo Play na TV da Samsung, na da LG, no Android TV, enfim. Você realmente consegue acessar os canais ao vivo da sua TV por assinatura em qualquer TV, sem ter que pagar ponto adicional nem nada do tipo. Então, para a evolução da TV, que é o que a Claro fala, né? A TV do futuro, eu não imaginava que fosse um produto tão fechado assim. Mas ao mesmo tempo, se a Claro conseguir de fato lançar esse serviço, outras operadoras poderiam lançar esse modelo mais aberto, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que o que a Claro lança não é necessariamente o que as outras operadoras devem seguir, mas a NET é a maior empresa de TV por assinatura do Brasil. Então, você normalmente espera o exemplo lá de cima, né? E não foi mais ou menos isso que eu vi. Dos detalhes que a gente recebeu, para utilizar o Streaming Box da Claro, você não precisa ser cliente da operadora, basta que você tenha uma conexão de banda larga de pelo menos 10 megabits por segundo para ter uma boa experiência. Não será possível assinar a Streaming Box se você é cliente de TV da operadora. Você teria que fazer uma nova assinatura num novo contrato ou alterar todo o seu combo para poder incluir esse tipo de serviço. E outro detalhe é que você pode levar a Streaming Box para qualquer lugar do território nacional, que aí você consegue assistir os canais abertos, os canais de esporte e outros conteúdos sob demanda. Não tem nenhuma restrição como na TV por assinatura, que o contrato estabelece que o decodificador tem que ficar ali. Mas no final das contas a gente sabe por que a Claro está interessada nesse modelo e talvez outras operadoras também lancem algo parecido, né? A maior motivação não é a inovação tecnológica nem nada, né? É a questão tributária. Enquanto a TV por assinatura... Empresas não são as suas amigas. Não acredite nelas.
Enquanto a TV por assinatura tradicional precisa seguir uma série de regulamentações da Anatel, metas de qualidade e tudo mais, ela tem que arcar com impostos estaduais, como ICMS, além de outras taxas, como o FUST, Funtel e o Condecine. Enquanto serviços de streaming, né, aplicativos, não são um serviço considerado na lei do SEAC. Então você paga apenas o ISS. E a alíquota é bem menor. Tem estados que o ICMS ultrapassa 30% e o ISS tributa menos de 5%. Talvez com a nova reforma tributária, caso seja aprovada, ela leve para 12%. Mas ainda assim seria um alívio na tributação do serviço de TV paga. É isso se for feita a reforma tributária enviada pelo governo também, né? Porque se for a do Congresso, aí é diferente também. São alíquotas completamente diferentes. Tô falando da proposta enviada pelo Paulo Guedes. Mas um detalhe também que achei o serviço de streaming da Claro um pouco mais engessado, bem mais parecido com a TV por assinatura, é que a forma de cobrança não é com cartão de crédito, que é o que a gente normalmente espera de serviços de streaming, como Netflix, Spotify e outros concorrentes. A Claro vai te enviar um boleto pelos correios e você terá desconto se optar pela fatura digital com débito em conta corrente. É porque assim, se for tão fácil pra assinar, como é que você, né? Você vai cancelar fácil também. Então vamos fazer de um jeito tradicional, né? E é interessante que não tem fidelidade também. Você pode cancelar a qualquer momento, mas você também vai ter que devolver a streaming box pra operadora. Não é um produto seu, né? Fica tudo incomodado. Outro assunto que a gente tem pra falar aqui no segundo bloco foi um assunto que gerou muita treta na comunidade do Tecnoblog, né, Riga? Vixe, Maria, nossa senhora, eu não esperava que fosse gerar tanta treta, porque, assim, nem falei mal da categoria, mas é o seguinte, a gente sempre fala que Brasil é o beta, né? Então as pessoas, se tiver alguma forma de burlar alguma coisa, vai ser descoberta aqui no Brasil, porque o brasileiro é um povo muito criativo. E assim, essa pandemia tem muita gente pedindo mais comida em casa. E uma dessas plataformas é o Uber Eats. Só que o que acontece, né? O Uber Eats tem um esquema que é o seguinte. Quando você pede uma comida, ela é preparada pelo restaurante, daí o entregador vai retirar, o entregador vem na sua direção, né? Entregar a comida para você. Só que nem todas as entregas de comida são bem-sucedidas. Em alguns casos, é culpa do cliente, o cara, sei lá, não colocou o endereço certo, ou não colocou o complemento, e daí não tem como achar o cara. E aí, qual que é o procedimento padrão do Uber Eats? O entregador tem que entrar em contato por telefone com o cliente, né? No caso, você. E aí, inicia um timer de 10 minutos. Então, se você não responder em 10 minutos, você se ferrou, assim, porque o restaurante já preparou o pedido, o entregador já gastou o tempo dele pra vir até você, e você não foi a pegar a droga do pedido lá na porta, ou colocou o endereço errado, o entregador foi pro local errado, isso tem que ser pago, né? O restaurante tem que ter a parte dele, o entregador tem que ter a parte dele, e o Uber não reembolsa. Só que aí, o que está acontecendo? Tem alguns entregadores mal intencionados. Não são todos. E mesmo assim, fazendo todas essas ressalvas, vai ter entregador chateado, mas não fiquem. Não estou falando mal da categoria. É uma categoria muito importante nessa pandemia. Mas é o seguinte, esse timer de 10 minutos pode ser acionado mesmo se o entregador não tentar o contato telefônico com o cliente e mesmo se ele não necessariamente estiver perto ou no local de entrega. Então, o que acontece é que inicia-se um timer de 10 minutos. Mesmo se você estiver acompanhando, a gente apurou isso, tem os personagens citados na fonte, e aí o cara tá vendo a localização em tempo real do entregador, né, e diz do nada que ele tentou entrar em contato. Inicia o timer de 10 minutos e do nada acaba, né, passa os 10 minutos, você não sabe, você não consegue contato com o entregador e o seu pedido é cancelado sem reembolso. Então, o que você fez? Você pagou pelo pedido e não recebeu o pedido e você pagou o lanche para o entregador mal intencionado. Eu falei que deu muita treta, né? Justamente porque o post ele ganhou destaque, né? Nas ferramentas de notícias. E aí choveu comentarista que era entregador e que falava, não, porque o cliente é muito folgado. E aí ele nem para olhar no aplicativo se a gente já tá chegando. Isso, cara, isso a gente concorda, saca? Tipo, eu faço isso. Eu fico com o aplicativo aberto, né? Quando eu faço um pedido
pedido e a hora que o cara tá chegando na minha casa, onde eu tô hospedado, sei lá, eu já tô lá embaixo esperando. Até Sim. porque, cara, eu quero comer minha comida quentinha, saca? Lógico, tipo, eu moro em apartamento, assim, o cara tá 2 minutos, já chama o elevador e desço, fico esperando o cara lá. Porque é o mínimo que eu posso fazer. Mas assim, tem vezes que esse mecanismo pode ser burlado, e ele está sendo burlado. Então, assim, não dá, né, gente? Isso que eu achei curioso, porque daí o pessoal falou que, cara, não tem como ativar os 10 minutos sem estar no local. E é isso que eu fiquei curioso, né? Peraí, mas o Uber Eats não monitora o GPS pra saber se o entregador já chegou próximo do seu aparelho e permitir que ative esses 10 minutos? Monitora. Só que aí tem os problemas de um aplicativo que confia nos dados fornecidos pelo celular, né? Você pode falsificar o GPS, por exemplo. E nada impede o entregador de passar em frente ao local que seria correto, e daí ele desliga o GPS, sei lá, por algum motivo, e o GPS trava ali e o cara parece que tentou entrar em contato, mas não entrou. Daí burla-se a ferramenta. O cara ganha uma janta gostosa e recebe exatamente. pela entrega. Isso me lembra muito a pegadinha que acontece com o Uber normal, né? O de passageiro. Já aconteceu por várias e várias vezes de eu solicitar uma corrida. Eu tô lá na porta do local que eu marquei no mapa. Porém, o motorista simplesmente passou em frente e tá indo pra longe, esperando que eu cancele a corrida e pague a taxa de cancelamento. Eu não sou bobo e eu tenho mais de um aplicativo de corrida instalado no telefone. Então eu deixo o motorista indo pra longe. Aqui em Belo Horizonte, quem é de Belo Horizonte sabe, eu estava na Bias Fortes, o motorista foi para lá na Raja Gabalha, longe pra caramba, e eu mandei uma mensagem pra ele assim, olha, você pode fazer o que você quiser, mas eu não vou cancelar a corrida. Entendeu? Eu tenho toda a paciência do mundo, eu tenho outros aplicativos de corrida, então, infelizmente, existe uma minoria nessas plataformas, tanto de entrega quanto de aplicativos de corrida, que acabam... Queima a categoria, né? Queimando a categoria, né? E gera toda essa rinha de motoboy que a gente viu acontecendo aí nessa semana. É foda porque, assim, eu também tinha uma época que esse lance do Uber tava, assim... Se você estivesse em São Paulo, pelo menos, sei lá, 10 vezes que você pedia corrida, 5 vezes acontecia. Tava muito bizarro, assim. Uma noite eu tava numa hamburgueria, por exemplo, ali no Jardins, acho, e eu pedi o Uber não veio, né? Do nada, ele sumiu e tal, e não aparecia. Aí eu cancelei. Pedi mais um, deu isso de novo, e era outro carro. E aí eu lembro que o terceiro, eu falei, cara, é aquela treta, porque tava no noticiário, né? Era a época que tinha estourado, assim. E nessa última vez que eu pedi, ele parou a 2 quarteirões de mim, e num lugar que não dava pra eu ir, assim, 2, 3 quarteirões, e não se mexia, cara. Não se mexia. Eu lembro que eu fiquei quase 1 hora esperando o cara, eu falei, não vou cancelar dessa vez. E cancelei, no final das contas cancelei e peguei outro carro, assim. Mas o cara que veio no final também falou assim, tá rolando isso mesmo, tal, eu vejo o pessoal comentando, enfim. Vamos ver se o Uber faz alguma coisa agora pro Uber Eats, né? E se você é cliente do aplicativo e tá pedindo comida, presta atenção. Se aparecer essa mensagem e o cara não tentou entrar em contato com você, já fala com suporte, porque pode dar merda. Então, tira um print, né? Tira o print e faça todas as provas pra você não perder a sua comida e o seu dinheiro, né? Eu queria saber qual que foi a atitude que o Uber tomou com essas pessoas que foram lesadas com comida. Então, essas pessoas que eu entrevistei pra reportagem, que foram o Vinícius e o Diego, elas tentaram entrar em contato com o suporte, e o suporte mandou aquela resposta automática, legalzona, que não resolve nada, né? Depois, o Uber disse pra mim, não quiseram confirmar isso por escrito, que o entregador já estava em processo de desligamento e o estorno já estava sendo realizado. Mas assim, essas pessoas reclamaram, elas apareceram na matéria e daí elas conseguiram resolver. Então, assim, é meio difícil, por isso que é importante fazer todos os procedimentos para garantir que, né, você não seja lesado. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, o que você acha dessas questões, né, das grandes empresas? Acho que tem muita coisa pra gente discutir ainda. Quem sabe a gente não faz o episódio lá na frente também, né? Quando tiver mais processado aí, muitas informações, né, Riga? Qual que é a empresa que você mais odiou em todo esse processo, né? Manda pra gente lá na comunidade do Tecnoblog, comunidade.tecnoblog.net, ou pelo Twitter é só marcar o @Tecnocast ou #Tecnocast. Se quiser falar com a gente também nas redes sociais, em todas eu sou @Mobilon. E @Paulo Riga. A gente fica por aqui, voltamos com outro Tecnocast semana que vem. Até lá. Falou!
Para falar agora sobre essa questão das gigantes de tecnologia, a gente recebe aqui nosso autor Vigor... Vigor. A manteiga. Leite, A gente recebe aqui nosso autor Vitor Hugo Silva. Fala, Vitor. Eu imagino que novos serviços podem chegar no futuro também. Agora, a grade... Agora, com o manual que a gente... Tá difícil. Ô, Lucas, deixa eu te dar uma dica. Muta o microfone e faz a motinha e... Motinha? Assim? A motinha e a campainha. É tipo assim, a motinha é com o lábio. Não, a motinha é com o lábio, E a campainha... Assim? Mas você tem que... E a campainha força bastante o lábio. E a campainha é com a língua. Você vai ver que já te ajuda. Eu não vou mutar porque vocês têm que me ajudar. Alô, ouvinte. É assim que a gente faz aquecimento vocal. É muito importante para gravar um podcast. Isso. E qual que é o outro? Com a Esse língua... é o Kiko. Melhor definição. Aquecimento vocal. Agora é uma furadeira. Isso. E a motinha é com o lábio. Mas aí é uma coisa meio... É pra fazer a moto, não babar no microfone. Não consegue, né? Mas E cospe na tela. Pior que nem tá saindo saliva, mas isso é um bom dissipador de corona, hein? Olha aí. Mas ele ajuda bastante a soltar a dicção. Olha eu. Tá, vamos lá. Quando os serviços voltassem... Nossa, eu não tô conseguindo ler. Era tudo certo. Falta 2 linhas. 4. Quando os serviços voltassem, beleza, o Faça chá, fesse chu. Eu queria uma pizza de pepperoni. Isso é trabalho escravo. Vou processar essa empresa.